Bom dia, ouvintes. É com muita alegria que iniciamos mais um programa Terceira Idade Atual Entrevista. Na Rádio Comunitária 105.9 FM de Santa Cruz do Sul. O nosso programa faz parte do projeto A Voz na Comunicação e pode ser ouvido aos sábados entre 8 e 9 horas da manhã. Eu sou Arbino Claas e comigo no estúdio da Rádio da Unisc estão as amigas Sandra Santos, Clementina Alorualdo e Jaqueline Hack. Nos auxiliando nos bastidores está Karine Nauer e na técnica a participação de Gabriel Steindl. Lembro que você também pode acompanhar o Terceira Idade Atual Entrevistas pela internet. É só pesquisar Terceira Idade Unisc no YouTube, clicar no nosso canal e escolher qual programa você gostaria de ouvir. Desde um passado muito remoto, de tempos em tempos, a humanidade vem enfrentando doenças avassaladoras. Porém, no início dos anos 80, uma nova doença assustou a sociedade. Se no início a grande maioria dos afetados eram homossexuais, logo ficou claro que ninguém estava a salvo da síndrome imunodeficiência adquirida, AIDS, na sigla em inglês, causada pela infecção com o vírus do HIV. Nas últimas décadas, medicamentos foram desenvolvidos e pessoas portadoras do HIV podem hoje levar uma vida normal com o tratamento. Nosso tema hoje, então, é sobre a AIDS. E quem está no estúdio para falar sobre o assunto é o enfermeiro Fabiano Soares dos Santos, que trabalha no SEMA, Centro Municipal de Atendimento à Sorologia. Bom dia, Fabiano. Bom dia a todos os ouvintes. Prazer estar aqui com vocês hoje para falar sobre esse assunto. Muito obrigado por aceitar o nosso convite, Fabiano. É muito bom ter você conosco hoje. E para abrir o nosso programa, eu te pergunto, o que é a AIDS? Bom dia novamente. Então, fazer primeiramente assim um explanado assim rápido assim sobre a situação atual no Rio Grande do Sul, né? Sobre a situação epidemiológica. O nosso estado, então, segundo o último boletim epidemiológico, ele é o segundo estado do Brasil com mais casos de HIV/AIDS. A gente só está atrás do estado do Amazonas. Então a gente tem uma taxa atualmente de 38 pessoas para cada 100 mil habitantes. Então assim, a gente tem índices que estão acima da média nacional, né? A gente precisa focar as nossas ações como trabalhador e também tentar passar o máximo de informações assim, para a população no sentido de ter esse conhecimento, né? Quais são as estratégias para poder se prevenir. Respondendo então a primeira pergunta, o que é a AIDS, né? A AIDS é a síndrome da imunodeficiência adquirida. Essa doença apareceu então no início dos anos 80, né? O primeiro caso apareceu em 1981 nos Estados Unidos e no Brasil um ano depois, né, 1982. E por que a AIDS ou a SIDA é chamada de síndrome? Bom, a síndrome vem exatamente nesse sentido de ser um conjunto de sintomas, né? Não há necessariamente um sintoma específico da doença. Isso tem a ver com a questão da baixa imunidade, das doenças oportunistas. Então é uma série de sintomas que caracterizam a doença. Muito bem, sabe que eu numa certa ocasião, eu passei num tapume, na construção, né? Ok. E sem querer eu bati naquele tapume com a mão e machuquei com a cabeça de prego na mão. Eu fiquei até preocupado, fiquei pensando depois, puxa, mas se aqui algum doente bateu e deixou sangue, o sangue secou, eu posso me contaminar. Isso é possível desta maneira? Não.
O que a gente sabe é que o vírus, ele tem, exposto ao ar, ele tem uma capacidade de perder o seu potencial infeccioso por questão assim de segundos, né? Então, assim, de modo, como foi dito agora, Sim. né? De haver a possibilidade de o vírus estar ativo naquele material ali durante minutos ou até mesmo horas, é inviável. Ele se inativa assim por questão de segundos. Então não tem a possibilidade de se contaminar nesse sentido. Isso é a mesma coisa que dizer, ele pegou ar e morreu. Exatamente, é. Amigos ouvintes, esse é o nosso início deste programa. Continuem ligados e aumentem o volume do seu rádio antes do nosso intervalo. Vamos ouvir uma mensagem. Sandra, o que você trouxe para nós hoje? Já que o tema é sobre doença, então vamos falar na alegria para viver. Muitos podem se perguntar, afinal, onde se encontra a alegria de viver em um mundo de tantos contrastes? A resposta é muito simples. A alegria de viver está dentro de você e na sua capacidade de ver o lado bom da vida. Vamos pensar em alguns exemplos. Acordar de manhã e ver que o sol está brilhando para todos. Uma flor com sua beleza e perfume, seu poder curativo da alma. Uma criança brincando com sua inocência e pureza de coração. Um gesto de delicadeza com o semelhante pode transformar seu dia. Uma música que toca seu coração lá no fundo. Uma prece que te abasteça de força e amor pela vida. Enfim, a alegria de viver está em você. Basta procurá-la e vivenciá-la em toda a sua simplicidade e profundidade. E esta é uma alegria inocente, a verdadeira alegria, porque eu passo na frente de muitos locais, sábados, quando eu vou lá para a emissora, 5 horas, e eu vejo jovens lá bebendo, consumindo drogas. Eles acham que estão vivendo um momento de alegria. De alegria, né? Mas na verdade pseudo-alegria. É uma falsa alegria que eles estão vivendo. Vamos agora para o intervalo musical. Fiquem agora com as músicas Tá na Cara, com a banda Atos, e Tome Elise com o grupo Calêndula. Já estamos de volta com o nosso programa Terceira Idade Atual, entrevista. Vocês acabaram de escutar a música Tá na Cara, com a banda Atos, e Tome Elise com o grupo Calêndula. Lembro que o nosso programa Terceira Idade Atual, entrevista, faz parte do projeto A Voz na Comunicação. Você pode acompanhar o Terceira Idade Atual Entrevistas pela internet. É só pesquisar Terceira Idade Unisc no YouTube, clicar no nosso canal e escolher qual programa você gostaria de ouvir. Hoje contamos com a presença do enfermeiro Fabiano Soares dos Santos, que veio conversar conosco e tirar algumas dúvidas sobre a AIDS. Quanto tempo leva para o HIV causar a doença chamada AIDS? Bom, então é importante assim colocar, explicar assim que a AIDS, HIV/AIDS, né, a diferença e quais são os estágios. Então assim a gente tem 4 estágios da doença, né, que é a fase, é o primeiro estágio, o segundo, o terceiro e quarto. No primeiro estágio a gente tem assim, quando se infecta, são sintomas muito sutis, assim, a pessoa pode apresentar uma febre baixa, pode ter algumas ínguas, esse período ele é bem rápido, assim, pode demorar de 3 a 6 semanas e é difícil a pessoa se dar por conta, assim, de que se infectou, né? Então, a seguir, então, ela vai passar por um segundo estágio, que esse segundo estágio é um período bem maior, né? Que esse segundo estágio pode demorar de 6 a 8 anos. Nesse período, a pessoa não apresenta sintomas, é um período assintomático.
Então, a pessoa se sente bem, saudável, não apresenta nada. Então, varia, esse período varia bastante, né? Num terceiro estágio, é um momento em que há uma baixa na imunidade da pessoa, e essa baixa, a pessoa normalmente tem um CD4 menor de que 200, né? Uma pessoa saudável tem um CD4 acima de 1000, né? Por exemplo, CD4, assim, falando, né, para a população geral, assim, é a imunidade, né? Então é o que mantém a gente bem, saudável, através das células de defesas, é o CD4. E por último, então, no último estágio, a pessoa apresenta o quadro de AIDS, que é no momento que a pessoa está com a imunidade mais baixa ainda, né, do que 200, e ela vai apresentar várias outras doenças, as chamadas doenças oportunistas. Quais são? Pode ser tuberculose, meningite, alguns tipos de câncer. Então a gente está falando assim numa situação de uma pessoa que se infectou e não fez tratamento nenhum. A gente não está falando, claro, naquela pessoa que descobriu que tem a sorologia e se tratou no início, né? Então, a diferença é essa, HIV e AIDS. HIV é um indivíduo soropositivo. A pessoa tem o vírus, é saudável, sente-se bem. Pessoa com AIDS é no momento que a pessoa tem doenças, comorbidades, como se diz, é no momento que as doenças se instalam em função da baixa imunidade. É importante colocar assim também, voltando àquela questão assim das possíveis causas, né, que o Rio Grande do Sul está no ranking nacional, né? Por muito tempo a gente achava que a gente estava no ranking nacional em função do maior número de notificações, mas com o tempo isso aí foi verificado que não é, a gente não notifica tanto quanto os outros estados. Todos os estados estão notificando bem essa questão do HIV e AIDS, mas a gente verifica que a gente também, até mesmo como profissional, a gente perde muitas oportunidades de testagem. A gente tem hoje, o cenário atual são populações chaves, populações que têm maior número de prevalência do vírus HIV. Essas populações, elas muitas vezes elas não são testadas ou elas não vão até a unidade de saúde. Quem são essas populações? Homem que faz sexo com homem, profissional do sexo, travestis, usuário de drogas. Então, são populações chaves que têm que ser trabalhadas. Hoje em dia não se fala mais de grupo de risco, né? Mas se fala de vulnerabilidade. Quem está vulnerável à questão do HIV hoje? Seria somente essas populações? Não. Hoje em dia, quem está vulnerável somos todos nós, né? Então, alguns mais e outros menos. Então, tem a outra questão também, a tuberculose tem um índice grande de tuberculose, né? Então, assim, em relação ao HIV, 15% das pessoas com tuberculose tem HIV, né? Então, assim, é uma população a ser trabalhada. A questão de investimento em prevenção também, até 2011 não tinha investimento muito grande, depois começou a melhorar, né? E as ações foram mais focadas nessas regiões assim, né? Muito bem. Se não houvesse esse controle e esses medicamentos, a população do planeta, de repente, poderia desaparecer provocado por esse vírus. Então, isso vai um contaminando o outro, vai ficando mais fraco, vai ficando mais doentes, né? O Brasil ele tem uma das melhores políticas de tratamento para HIV e AIDS, né? De forma global, assim. O Brasil foi um dos primeiros países a disponibilizar o tratamento com antirretroviral de acesso universal, gratuito, de modo que existe alguns países que a liberação do antirretroviral depende de investimentos.
Por exemplo, se a gente pegar países da África subsaariana, né, tem países naquela região lá que, para liberar o remédio, precisa de investimento. Então, a gente é citado em congressos internacionais, a gente tem um bom trabalho assim, em enfrentamento à doença. Senhor Fabiano, eu queria saber o seguinte, o senhor falou antes em fases da doença, tá? Fase essa, aquela. Então, eu vou ter que esperar ver um sintoma para mim fazer o exame, se eu não... Como eu procedo nessa história de saber se eu estou com AIDS antes da terceira ou quarta fase? Bom, ótima pergunta. Na verdade, então, o que a gente faz é uma orientação geral à população, a importância de testagem, né, da sua sorologia. Hoje em dia, tem o teste rápido HIV, hepatites e sífilis em todos os ESFs, né, que são Estratégia de Saúde da Família, e no serviço de atendimento especializado também, de modo que a pessoa agenda um horário, né, para fazer o seu exame. É um testezinho que tu faz um piquezinho no dedo, cerca de 15 minutos tem um resultado. Então, o ideal é fazer pelo menos uma vez por ano o teste, né? Qualquer pessoa daí vai lá e faz, ou tem quem desconfia que tenha? Como é que... Independente, é interessante fazer uma vez por ano, por uma questão de prevenção, mas se a pessoa teve uma exposição à situação de risco, que ela vá até uma unidade, né, para ser avaliada no sentido de verificar a necessidade de profilaxia pós-exposição. O que é isso? É um medicamento que se faz uso no momento que a pessoa teve uma situação de exposição, e esse medicamento vai ser utilizado por 28 dias. São antirretrovirais, né, que vão ser utilizados no sentido de diminuição da contaminação do vírus HIV. Tá? Esse medicamento, é importante dizer que tem que ser tomado até 72 horas. Daí tá sujeito a não ter pego a doença se fizer esse tratamento de 28 dias? Ele parte de uma cobertura de 90% e a cada hora que passa vai diminuindo essa cobertura. Mas aí tem que ir ao médico ou vai direto aos SEMAS? O primeiro atendimento sempre é no plantão, no pronto atendimento, né? Então, no pronto atendimento, o médico vai avaliar a situação e vai prescrever a dose inicial. No segundo momento, ele vai até o serviço especializado para completar, né, esse atendimento e fazer uma reavaliação com o médico infectologista. E se eu não tenho, assim, ideia de que eu tenha pego AIDS, tá? E daí eu vou ter que esperar um dos sintomas, daí não vai ter mais condições de eu fazer o tratamento. Se o primeiro sintoma já dá quantas semanas você disse ali? E daí, então, já não adianta mais eu fazer o tratamento, né? Que é só 72 horas. Só para a exposição. O ideal, então, assim, é a testagem, né, mais regular, assim, das pessoas. Então, assim, né, pensando no ideal hoje em dia, né, seria toda vez que um usuário do serviço, né, do sistema de saúde acessasse o serviço, ele, independente do que ele fosse buscar para atendimento, ele fosse oferecido a testagem do HIV, né? E também as pessoas tivessem essa questão de testar com regularidade, né? E a questão do uso do preservativo também, importante. Então essa combinação, né? Hoje em dia tem uma combinação de fatores, né? É a questão da camisinha, é a questão da profilaxia pós-exposição. Então é esse conjunto de fatores. Tudo bem. De proteção não tem só, mas é a camisinha, né? E também pedir pro parceiro se testar também, né? Acontece que às vezes um dos parceiros vai fazer o teste dá não reagente, negativo, não tem o vírus HIV, e o parceiro que não foi, né, ele parte do princípio que se o parceiro dele não precisa fazer. Mas não é verdade, porque a pessoa
esse outro parceiro pode ter o vírus HIV e ainda não ter passado o vírus HIV. Não ter se manifestado. Às vezes não passa na primeira relação, né? Isso que eu quero dizer. Como o vírus da AIDS pode ser transmitido? O vírus pode ser transmitido principalmente através da relação sexual, através do sêmen ou da secreção vaginal, ou em outra situação através do contato direto com sangue, né? Ou através também do aleitamento materno, né? De mães que têm o vírus HIV. Ou até mesmo transfusão de sangue. É possível pegar AIDS através do beijo, abraço, compartilhando copos, toalhas ou até através do chimarrão? Excelente pergunta. Assim, hoje é comum ainda as pessoas terem muita dúvida em relação à transmissão. As pessoas fazem essa pergunta, né? A questão do beijo e tal, da transmissão. Bom, o vírus está presente na saliva, sim, ele está presente na saliva. Mas na saliva a gente tem enzimas químicas que neutralizam o vírus. Então, assim, a chance de transmitir o vírus através do beijo, se a pessoa não tem lesão na boca, não tem ferimento nenhum, é zero. Não tem relato nenhum na literatura assim, que diga que possa transmitir através do beijo, através do contato social, da tosse, do espirro, do banheiro, aperto de mão, roupas de cama, enfim, o contato social em geral não se transmite o vírus HIV, só através daquelas situações que eu falei. Mas caso tem, por exemplo, assim, eu vou beijar alguém que tem uma ferida e tem o vírus. Com certeza. Se tem uma lesão na boca, né, seria uma porta de entrada pro vírus. Não aí vai dizer ao contexto pegar necessariamente. Seria menor, né, o risco em relação a outras formas que eu citei, mas assim, há uma possibilidade no momento em que tem uma lesão. Assim como, por exemplo, vamos pegar a questão das IST, né, infecção sexualmente transmissível. Hoje em dia não se diz mais DST, né, se diz IST, porque o indivíduo não precisa estar doente para passar uma doença infecciosa, então é IST. Se a pessoa tem uma ferida no pênis ou na vagina, a chance dela contrair o vírus HIV aumenta em 18 vezes. Então é importante tratar a IST também, né? A gente foca só na questão do HIV, mas às vezes não dá prioridade tanto às outras, mas é importante. Como se prevenir a transmissão do HIV da mãe para o filho? Bom, então assim, isso é uma dúvida também que as pessoas têm, né, em relação à transmissão para o filho. A gestante que tem o vírus HIV se recomenda iniciar o tratamento a partir da 14ª semana de gestação. Então ela vai fazer o acompanhamento no serviço especializado e a chance da criança nascer com vírus HIV é menos de 1%. Então, não necessariamente a mãe tendo HIV, a criança vai nascer com vírus HIV. E tem alguns cuidados, né, durante a gestação, que é o uso da profilaxia, do medicamento antirretroviral, tomar certinho. No momento do parto tem que fazer uma dose de reforço. Depois do parto, a criança segue fazendo uso do medicamento por algum período. E depois de 2 anos, né, antes era até um ano e meio, agora é até 2 anos, se faz o teste na criança. Se a criança tiver um teste HIV não reagente, a criança recebe alta. Então ela é considerada não reagente para o vírus HIV. Antigamente, uma mãe que não tinha leite, né, podia mamar numa outra mãe que tinha leite dentro do hospital. Hoje em dia já não é mais permitido já por causa de infecções, né, de HIV ou outras doenças que uma mãe pode ter, né, que não tenha. Ok. Assim, 80% das pessoas
desconhece a sua sorologia, ou seja, elas não fazem exames periodicamente, né? Às vezes faz exame de colesterol, triglicerídeos, mas o HIV é algo assim que não é feito, né? Então, falando da questão da testagem na pessoa idosa, a gente recebe às vezes pessoas idosas que descobrem por acaso assim que tem o vírus HIV em função de uma internação hospitalar. Por quê? O médico, às vezes até da rede básica, né, no atendimento primário, assim, não pediu o teste HIV. Né? Existe uma falha assim, dos profissionais, às vezes, assim, de não achar que idoso não transa, né? Então, assim, deveria ser pedido também. E às vezes acabam descobrindo no hospital. Sim, porque eu acho assim, o idoso não pede porque tem vergonha. Isso é coisa de jovem. Exatamente, mas a gente tem estatísticas, né, boletins epidemiológicos que mostram que a taxa de contágio no idoso aumentou bastante. Eu acho que isso é mais uma questão cultural. Quando essa geração mais idosa tiver desaparecido, aí desaparece esse constrangimento também. Os próximos agora vão ser... Porque nós todos fomos criados dentro de os tabus, né? Exatamente, dentro de certos limites. Então, tudo que passava daquele limite ali constrangia a pessoa. Sim. Mas no momento, pelo que eu estou vendo hoje, desculpe você é jovem aqui na nossa companhia, mas pelo que eu vejo assim, no comportamento do jovem atual, a grande maioria já não tem mais constrangimento de nada, né? Não. E tocaste num ponto importante, assim, a questão dos jovens. A gente tem uma estatística assim, de que aumentou o número de casos de jovens, né, em 41%. Então, assim, a epidemia nos anos 80 e 90 foi o pior momento assim, né, da epidemia. E esses jovens não vivenciaram isso, né, esse momento mais trágico da epidemia. Então, eles têm esse entendimento da forma de contágio, né, mas assim, a questão em si de viver assim com a doença HIV é algo mais distante para eles. Eles têm a questão de que é só fazer um tratamento, tomar um medicamento, né? Mas nos anos 90 a gente teve personalidades que vieram a falecer, né? Artista, Renato Russo, Cazuza, Fred Mercury. Então, assim, eles não vivenciaram isso. Então, foi o início, né? Exatamente. Daí não tinha muito recurso. Naquela época, um jovem de 20 anos que se descobria com o vírus HIV, ele tinha uma expectativa de 8 meses, mais ou menos, né? Às vezes um pouco mais. Então, assim, hoje um jovem que descobre que tem o vírus HIV, com essa nova terapia, né, que existe no momento, um jovem de 20 anos, ele consegue ter uma sobrevida de mais de 55 anos, tranquilamente, um jovem saudável. Nós estamos falando de AIDS, né? Mas eu gostaria de saber, assim, se tem alguma outra doença que pode ser sexualmente transmitida. Ok. Então, assim, boa pergunta. A gente tem várias ISTs, que, como eu falei, né, infecção sexualmente transmissível, que aí são várias, né? Então, assim, tem hepatite, tanto a B quanto a C, né? Uma um pouco mais que a outra. Tem a questão da sífilis, que é uma doença transmitida por uma bactéria que tem índices altíssimos, né, de contaminação e recontaminação, né. Tem doenças, né, também a gonorreia, enfim, vários outros tipos de doenças que podem ser transmitidas
E como eu falei, né, no momento que há uma lesão no genital, no órgão genital, tu aumenta a chance de ter outras, né? Então, esse sífilis também é uma doença assim que pode levar a óbito, né, exatamente. Fabiano? A sífilis, se não tratada, ela pode evoluir então para outros níveis, né, de infecção. No estágio mais avançado, ela pode dar problema cardíaco, pode dar problema demencial, cegueira, e mulher que tem sífilis e não trata adequadamente pode ter a sífilis congênita, a criança nascer com uma formação, retardo mental e várias outras deficiências. Muito bem, agradecemos a você, Fabiano, por estar aqui conosco, esclarecendo nossos ouvintes a respeito deste mal do século. Mas agora vamos fazer uma pausa para um intervalo musical. Fiquem agora com as músicas Anjo Lindo, com a banda Clave de Prata, e Bir Salverai, do CD do 8º Festival de Bandas da Oktoberfest. Mas não desligue o seu rádio, que voltamos já já. Estamos de volta com o programa Terceira Idade Atual Entrevista. Acabamos de ouvir as músicas Anjo Lindo, com a banda Clave de Prata, e Bir Salverai, do CD do 8º Festival de Bandas da Oktoberfest. O nosso programa faz parte do projeto A Voz na Comunicação e pode ser ouvido através da Rádio Comunitária 105.9 FM de Santa Cruz do Sul, aos sábados entre 8 e 9 horas da manhã. Você também pode acompanhar o Terceira Idade Atual Entrevistas pela internet. É só pesquisar Terceira Idade Unisc no YouTube, clicar no nosso canal e escolher qual programa você gostaria de ouvir. Hoje contamos com a presença de Fabiano Soares dos Santos. Ele é enfermeiro e trabalha no CENAS, Centro Municipal de Atendimento à Sorologia. Fabiano, se um mosquito picar uma pessoa soropositiva e em seguida picar outra pessoa, há o risco da contaminação? Não. Não tem nenhum relato assim em livro assim que diga sobre isso. Assim, não é uma hipótese não provável. Assim. Dessa maneira, não. Somente daquelas formas bem, né? que eu relatei anteriormente. Além de ter zika e não sei mais o que, pois é, por isso que eu perguntei, porque muitas doenças a gente sabe que o mosquito transmite, né? Tá louco, tomara que não. Dessa maneira não tem relato. Fabiano, AIDS tem cura? Não, tem tratamento, né? Então, comparado ao início da epidemia, existe bons tratamentos, né? Então, a gente verifica que tanto a parte medicamentosa, né, quanto os outros tipos de monitoramento que são, por exemplo, a cada 4 meses tu verificar como é que está a imunidade da pessoa, né, como é que está a quantidade de vírus. Então, hoje em dia, tem tratamentos bastante eficientes, mas a cura ainda não tem, né? Então, como eu falei, né, anteriormente, uma pessoa que faz um bom tratamento pode ter uma sobrevida bastante longa. Muito bem, amigos ouvintes, pelo que nós vimos, temos que cuidar da nossa saúde e nada melhor que conversar com uma pessoa especializada em atendimento e em tratar as pessoas doentes. Então recomendamos, gente, cuidem-se, usem preservativo, cuidem com a transmissão de sangue. E não tenham vergonha de fazer o teste, né? Não tenham vergonha de fazer o teste. Muito bem, estamos chegando ao final do nosso programa. Agradecemos muito a sua presença, Fabiano. E fica o convite para você retornar sempre que quiser, ou vamos planejar um próximo programa que eu estava pensando em fazer voltado para a terceira idade, para orientar estas pessoas sobre os cuidados a tomarem para não se contaminarem. Com certeza. Eu também agradeço, né, o convite de vocês aqui.
Vou aguardar esse próximo, né? Com certeza, pra com gente certeza. falar sobre o assunto. Esse é um assunto que sempre é bom retomar, né? E com certeza o nosso serviço especializado, o SEMAS, né, tem muito mais coisas para passar também, né? E esse é um dos caminhos, assim, tentar passar o máximo de informações possíveis para as pessoas poderem se prevenir, né, e ter todo esse conhecimento ao seu dispor, né? Sim, tem uma gama enorme de coisas que dá pra gente ver que tem que fazer um exame para não ter a doença, um exame de sangue, né? Para saber se... Não só AIDS, né? Tem várias doenças, né? E hoje em dia, assim, ó, a gente... aqui sobre a questão do teste, ele é feito de maneira bem prática, assim. Então, assim... até no nosso próprio serviço, a gente reestruturou a questão da testagem, né? Hoje em dia não são aquelas longas palestras que tem que assistir e tal, né? Então, assim, tem um atendimento, tem um aconselhamento individualizado, né? Que o profissional vai verificar as vulnerabilidades para cada caso, vai dar as orientações específicas. E em relação ao teste, né, um piquezinho no dedo, cerca de 15 minutos se tem o resultado. Então é muito prático, muito fácil de fazer. Toda a cidade, todo o ESF ou Unidade Básica de Saúde dispõe do teste. Então, assim, só não faz quem não quer mesmo. E me diz uma coisa, Fabiano, me surgiu agora essa pergunta. Qual é a reação da pessoa quando você faz o teste e diz para eles, olha amigo, infelizmente você está contaminado? Como é que é o comportamento naquele momento que a pessoa recebe aquele choque? Boa pergunta. Na verdade, assim, o comportamento varia de cada pessoa, né? Então, tem pessoas que vão fazer o teste, elas já estão, assim, já se informaram sobre assuntos, sobre diversas coisas, já leram várias coisas. Essa pessoa, ela teria, né, um conhecimento, assim, de forma leiga, mas, assim, conhecimento do que é, pelo menos, a questão do vírus HIV, né? De modo que as perguntas dela seriam mais direcionadas em relação à rotina, ao funcionamento do serviço. E tem pessoas que, né, apesar de quase 35 anos aí da epidemia, ainda não sabe muita coisa do vírus HIV. Aí essa pessoa que tem que dar um atendimento, né, diferenciado, explicar passo a passo. Importante no momento que tu tá dando o resultado para a pessoa, não adianta tu passar o máximo de informação naquele momento que ela está tentando processar, digerir, né, o resultado que ela está recebendo. A pessoa fica transtornada. Imagina, né? Então não adianta tu bombardear com várias informações. Tu tem que responder as perguntas na medida do possível que ela vai perguntando. Acho que a primeira coisa eu ia dizer, ó, não vai morrer disso. Exatamente. Tem, mas não te preocupa que tem tratamento, né? Mas uma coisa interessante nesse momento fazer também é assim, ó, no momento que tu tá dando um resultado, como profissional, tu tentar avaliar, assim, quais pessoas estão envolvidas naquele momento. Então, assim, o sigilo é importante, né? O diagnóstico é do paciente, mas, assim, ó, trabalhar com ele, se não for aquele exato momento para ser trabalhado nos próximos momentos, da questão de testar o companheiro ou a companheira que não está sabendo ainda do resultado, porque pode haver uma possibilidade dessa pessoa não estar contaminada, ou tu poder dar a chance para ela poder se tratar. Verificar se essa pessoa não tem filhos envolvidos que ainda não foram testados, sabe-se lá se essa criança não tem o vírus HIV e tu poder dar oportunidade para ela se tratar. Então, assim, tu tem que trabalhar essa pessoa no sentido, porque o que a gente verifica? Quando a pessoa tem uma estrutura sociofamiliar que lhe ampare, a adesão, o tratamento fica melhor,
porque ela não vai ter que se esconder para ir no serviço, não vai ter que se esconder para tomar o medicamento, e ela vai se sentir apoiada, e aí vai dar certo. Se ela fizer muita coisa escondida, é tudo mais difícil. Sim, né? Muito bem, Fabiano. Ficamos muito agradecidos pela sua participação. Agora eu lhe passo o microfone para dar a sua opinião sobre o programa e sua despedida dos nossos ouvintes. Bom, é a primeira vez que eu estou vindo aqui no serviço, mas percebo assim, um ótimo engajamento aqui da equipe, a equipe muito organizada, aguardando aqui o profissional para vir falar. E gostei, achei ótimo aqui a estrutura, vou multiplicar essa experiência aqui para os meus colegas de trabalho também. Até a gente já falava em reuniões de equipe da importância da gente multiplicar essas informações via rádio, TV, internet. Então, assim, foi excelente experiência e espero que tenha próximos momentos, que a gente não espace tanto esses momentos. Muito bem, e tenha certeza, nós temos ouvintes através da internet na Austrália, na África do Sul, na Alemanha, nos Estados Unidos, aqui no Paraguai, no Uruguai. Fiz uma pesquisa no Face, o pessoal entra e procura a curiosidade deles também, né? Então, acho que o trabalho está sendo recompensado, porque se nós só fazemos esse trabalho e não é divulgado e a gente vê que não tem ouvintes, a gente se desanima, exatamente. E como eu vi que nós temos ouvintes espalhados pelo mundo, então é gratificante isso, né? Muito bem, amigos ouvintes, chegamos ao final do programa. Um obrigado muito especial a você que teve a paciência de nos escutar, que nos acompanhou hoje. Agradeço aos colegas de estúdio, Clementina Aloroaldo, a Sandra Santos, a Jaqueline Hack, nos auxiliando nos bastidores da Karine Naui e na técnica a participação de Gabriel Steindorf. Fiquem agora com as músicas Viva a Cantar com a Banda Nova e Saudade da Colônia com o musical Encanto de Feliz. Até o próximo programa Terceira Idade Atual. Entrevistas. Tchau, tchau, amigos. Tchau, tchau. Até a próxima.